de ir a um monte. Muitas pessoas sentem de ir para a casa dos outros e comer a comida dos outros, né? Outros sentem de falar mal do irmão, outros sentem vontade de se prostituir, outros de uma balada, você sentiu vontade de buscar Deus. Você sentiu como Elias, como Davi, como Moisés, como Samuel, né? Sentiu vontade de buscar a Deus no monte. Amém. Também entendo o pensamento do nosso amado pastor, quando ele falou a respeito de uma madrugada de oração aqui. O importante, meus irmãos, é que a oração é um estado de espírito. A Bíblia diz que em Isaías 56, verso 8, a minha casa será chamada casa de oração, mas Jesus orou no jardim de Getsemane. Jonas estava no ventre de uma baleia e disse que no profundo do inferno eu orei a Deus. E ele profetizou, e eu estarei e verei de novo o Senhor no monte da sua santidade. Quer dizer, eu vou estar na casa de Deus de novo. Esse aqui é só um tempo de provação. Então, eu fico feliz que o irmão tenha tido esse sentimento. Enquanto você está no monte orando e intercedendo, tem pastores usando, como tem irmãos e irmãs também, gastando impulsos caros e ligando para outras pessoas, para difamar outras pessoas, mandando mensagens absurdas pelo Orkut, pelo MSN. Fico feliz por isso, irmão. Eu, por exemplo, no passado, eu e o irmão Moacir, que é um pastor, amigo nosso, companheiro do projeto Lâmpadas de Deus, a gente ia no monte e nós colocamos o nome lá de Ebenezer, que Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. É um lugar de oração. A oração, se todos os brasileiros lembrassem de orar e pensar em Deus, existiria muito menos crimes, muito menos incompreensões, muito menos perturbações. Minha namorada está ali, ela sempre de manhã faz a sua oração, lembra de nós, é uma pessoa super tranquila, graças a Deus. E 8 meses de relacionamento, nunca tive uma discussão com ela. Graças a Deus passamos um sábado maravilhoso e, enfim, Deus tem nos abençoado. Meus irmãos, o tema da mensagem hoje é, você também que me assiste pela internet, porque vai ser um DVD, minha saudação, reverendo César Augusto. Estamos na igreja Cruzada Missionária, Deus é Fiel. O tema da mensagem de hoje é uma nova dimensão de vida. É a primeira lição da nossa revista de escola dominical. Hoje eu estive no computador trabalhando e Deus me revelou algumas coisas importantes que vamos abordar hoje. Irmão, pode ficar sentado. Está em Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez diz assim a Bíblia Sagrada: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós ouvimos muito no nosso meio pentecostal ouvir a palavra graça. Ela é sinônimo de temas de livros, temas de CDs, de DVDs, não é? Muitas pessoas falam da graça, a graça do Senhor nos basta. Mas o que quer dizer a graça? Se formos pegar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver vários originais para isso e várias passagens que aplicam esta palavra. A primeira delas está em São João 1 e o versículo 14. João, trazendo a sua mensagem como evangelista, ele disse assim, olha só: porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Todos podem glorificar hoje, digam amém. No verso 16 você vê assim: porque nele, em Jesus, temos plenitude de graça em graça. No verso 17 ele diz assim: porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Glória a Deus. A graça aí para nós fala de Cristo vindo para nos trazer a salvação, porque por Cristo temos ministério, porque por Cristo temos cura, libertação, salvação. O nosso bispo primário aqui, o irmão Reginaldo, ele não está aqui por acaso. Essa igreja não é um movimento criado pela mente dele. Essa igreja é uma revelação divina, posta no coração do nosso pastor, que sentiu de fundar esse ministério. E a presença dos irmãos aqui, até a minha, que mora em Viana, moro longe daqui, não é em vão, meus irmãos. E antes de reunir aqui, eu tinha um ministério na Serra.
mas ficava difícil de ir para lá, e Deus me guiou aqui, a convite do pastor Luiz Soares, ele não está presente, mas gostei da obra, estou aqui com os irmãos. Meus queridos, eu fico feliz por reunir em uma igreja onde não julga você por você usar calça comprida, ou por você andar maquiado, ou por você colocar brinco, ou por você ser do jeito que você é, porque nessa igreja quem trabalha é a graça de Deus. Glória a Deus. Sobre o aspecto de graça, a graça é consoladora. Jesus Cristo, nos seus últimos discursos, ele falava que uma graça viria para nós, que seria o Espírito Santo. Sim, meus queridos, o Espírito Santo é quem nos consola, é quem nos dá dons espirituais. Pegando em 1 Coríntios 12, você vai ver que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É Ele que dá a palavra de sabedoria ao pastor Valtair, é Ele que dá a palavra de doutrina ao pastor, é Ele que dá a palavra de louvor para os irmãos que cantam aqui, é Ele que te dá palavras na oração. Se você abrir os Romanos 8, versículo 26, você vai ver assim, que não sabemos como orar e nem pedir como convém. Mas o Espírito de Deus é quem intercede por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça é uma dimensão, é uma nova dimensão de vida. Você que ainda não experimentou isso, experimente a partir de hoje. De repente você é um crente que vem para a igreja e vive uma vida religiosa. Você não vive uma vida cristã literal. O que é uma vida religiosa? É como muitos católicos têm por aí. Eles vão para a igreja, eles tomam hóstia, eles cantam corinho, eles pregam aqui, mas fora daqui ele não é cristão. A mente dele oscila e vacila em outros planejamentos que desagradam a Deus. E muitas das vezes ele sabe que desagrada a Deus e, no entanto, ele continua ali. Isso não é experimentar uma nova vida cristã. Isso é viver uma vida social. Isso não incomoda o diabo, não. Você está achando que o diabo fica irritado porque você vem para essa ou outra igreja? Ele não fica. Ele vai dizer que você é como um saco furado, entendeu? Entra a graça de Deus em você e ele sai para o outro lado. Agora, quando você deixa a graça permanecer dentro de você, quando você começa a aplicar a palavra de Deus nas suas operações diárias, quando você deixa a mentira, a prostituição, o engano, a falsidade, quando você começa a ser uma pessoa madura espiritualmente, quando palavrões saem da sua boca, como modismo do mundo sai da sua vida, e ele se preocupa, porque ele não está vendo você como espectador, ele não está vendo você como um pé de banha, ele está vendo você como um soldado com a espada e a armadura de Deus. Aleluia. Sim, meus queridos, e é nisso que consiste a graça. A graça tem um outro aspecto, ela é ministério. Ninguém pode ser pastor. Eu conheço pastores que já confessaram, eu não sou pastor, fui consagrado, mas eu sou um evangelista. A graça de Deus, vocês lerem aqui aos Efésios 3, e o versículo 7, Paulo diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ninguém pode ser evangelista se a graça de Deus opera na vida dele como diácono, se a graça na vida dele opera como um pastor. É o caso do nosso irmão Valtair, eu vejo ele como um pastor. Uma palavra mansa, branda, humilde, educada, uma palavra que conquista, que convence, que não agride, uma palavra consoladora. Sim, meus queridos, o nosso pastor também traz uma mensagem doutrinária, uma mensagem inteligente, experiente, dentro da sua cultura como reverendo. Sim, meus queridos, isso é dado por Deus. Você não é pastor porque você é bonito, ou porque você é formado em teologia como eu. Você é pastor porque você é chamado por Jesus Cristo, aleluia. Aos Hebreus 5, versículo 4. O escritor anônimo diz assim: ninguém toma essa honra, a honra do ministério, senão para aquele que é chamado por Deus, como era o sumo sacerdote Arão. Se vocês forem ver a graça, meus irmãos, sentido de ministério é uma coisa profunda. No Antigo Testamento, algumas pessoas questionaram com Moisés que Arão não deveria ser o sumo sacerdote, que aquilo ali era nepotismo, que por Moisés ser o legislador de Israel, o irmão dele tinha que ser o líder religioso. Então, Moisés foi consultar a Deus, e Deus disse assim: olha, diga a cada um dos representantes das tribos, para poder estar em número 17, para pegarem as varas, e há de ser que aquela que florescer, eu estou honrando aquele ministério. E todos eles fizeram, e pela manhã acordaram de branco e em jejum. E quando Arão olhou para a vara dele, ele deu glória a Deus. Glória a Deus, a única que estava ali florida era a vara de Arão. Isso ficou dentro da arca da aliança, como
evangelista, um pregador, uma cantora, um louvorista da casa do Senhor, assuma a sua identidade pública na igreja, estude a palavra, pregue a palavra, viva a palavra, cante louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que primeiro Paulo disse, olha, pela graça sois salvos, então não é com você entregar a cesta básica. Os católicos, por exemplo, são muito equivocados, né? Por isso você olha que ela dá, acho que 26 cestas básicas para a instituição aí. Não é por isso que você vai ser salvo. Você está se mostrando uma pessoa boa. Os políticos, por exemplo, eles gostam muito de fazer benfeitorias, né? A pessoas pobres, a favela, para depois ele fazer uma propaganda, olha, eu estive lá, eu fiz. E Jesus Cristo, ele condena isso, ele falou o seguinte, São Mateus 6, olha, se você, olha só, se você é um obreiro da casa de Deus, aprenda isso, ele disse assim, olha, o que você der com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Se eu, por exemplo, tenho um prato de comida, um mendigo na minha casa, eu não preciso falar com o pastor Reginaldo, para o pastor Reginaldo, eu tenho um prato de comida, o senhor podia, não sei, pastor, me deixar fazer um período de louvor por causa disso. Pastor, amém, meu irmão, você fez o trabalho, amém, você não precisava falar isso comigo, não. Amém, meus queridos, glória a Deus. Então, olha só, pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós vemos pelo que somos salvos e qual é o vínculo, qual é a ponte. O que te leva a ser salvo é a fé que você tem em Jesus. Porque se você não cresce em Jesus, você não estaria aqui. Se Jesus não fosse seu Salvador, você estaria num templo budista, você estaria numa mesquita islâmica, você estaria numa maçonaria, você estaria em qualquer outro lugar adorando uma cadeira, adorando um elefante branco, adorando barata, não é? Mas você crê que Jesus é o seu Salvador. Você pode dizer como Paulo, aos Gálatas 3:20, que não existe outro medianeiro entre Deus e os homens, é Jesus Cristo o homem. Jesus Cristo é a nossa ponte sobre o abismo. Estamos predestinados à destruição, mas Deus, pelo seu amor, Ele enviou Cristo e por essa fé nós somos salvos. Quantos querem de convém? Você for ver os Hebreus 11, verso 1 e o verso 6 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, você para ter fé, você não precisa ver Jesus na sua frente, não. Você tem que crer que Ele existe. Você tem que crer que Ele é poderoso. Você está desempregado, você está sofrendo. Você hoje, de repente, está pedindo a Deus uma bênção e o céu ainda não foi aberto. Você está passando um tempo de provação, mas dá glória a Deus, porque o final da sua história, quem escreve é Deus. Você vai triunfar em nome de Jesus. Sim, meus queridos, por meio da fé, o verso 6 de Hebreus 11 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E tem de crente, pastor Reginaldo, reclamando. Será que Jesus vai me abençoar? É igual o senhor falou a respeito do monte. O irmão Montaí sentiu de ir no monte, buscar a Deus, foi renovado, recebeu a presença a mais do Espírito Santo. Que ele já é templo do Espírito Santo.